Até aqui apresentamos a influência de alguns pensamentos filosóficos no trabalho de Raul, e mesmo não sendo o assunto principal, acabamos citando diversas vezes temas ligados à filosofia de Telemann, de Aleister Crowley. Isso porque não tem como compreender Raul sem adentrar no conteúdo do ocultista britânico. Toda a carreira de Raul é transpassada pela filosofia de Crowley. Embora alguns discos não abordem essa temática, a persona criada por Raul é uma expressão da ideologia telemita. Antes de mais nada, para apresentar a influência da filosofia de Telemann na obra do Raul, é preciso conhecer seu fundador, Aleister Crowley. Foi um ocultista britânico pertencente à Golden Dawn, uma importante sociedade ocultista secreta. Crowley, que mais tarde se autoproclamaria o 666, depois de várias experiências esotéricas pelo mundo, em 1904 diz ter recebido, numa viagem ao Egito, a revelação de uma série de textos sagrados por uma divindade egípcia. Essa revelação deu origem ao livro da lei, que mais tarde se tornaria o livro sagrado do Telemann. Uma religião, doutrina, filosofia, é difícil de definir, né? Que tinha orientações para a chegada de uma nova era. A doutrina, ou a lei de Telemann, é sintetizada no seguinte enunciado: faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Complementando-se a isso, amor é a lei, amor sob vontade. Depois que Crowley foi expulso da Golden, fundou a Astrum Argentum e se tornou líder da Ordo Templis Orientis, sociedades ocultistas representantes do pensamento telêmico. Crowley fundou, em 1920, uma comunidade que aspirava a viver de acordo com a lei telemita, seus ritos e cerimônias. Essa comunidade recebeu o nome de Abadia de Telemann e ficava na Itália, na comuna de Cefalù. Três anos depois da sua fundação, acusados de ritos bizarros, orgias e consumo de drogas, foram expulsos por Mussolini. No universo do rock, Crowley se tornou uma referência constante, sendo citado por diversas bandas que, de uma forma ou de outra, atestam a influência do seu pensamento. Talvez a música mais conhecida no universo do rock que cita Crowley está no segundo álbum solo de Ozzy Osbourne. Muitos acham que Ozzy o homenageou em 81 com a canção Mr. Crowley, que na verdade ironiza o ocultista. Idolatrado por uns, odiado por outros, o certo é que o pensamento de Crowley tem muita influência nos movimentos contraculturais da década de 60. No Brasil, o responsável pela introdução da Ordo Templis e da Astrum Argentum foi Marcelo Ramos Mota, e depois, por longos anos, o trabalho foi mantido por Euclides Lacerda de Almeida, que também fundou, em 74, a Sociedade Novo Aeon. Raul Seixas é apresentado para os assuntos ocultistas pelo parceiro Paulo Coelho, e os dois são instruídos por Euclides na Astrum Argentum. Como tarefa de iniciados, desenvolvem um plano de divulgação dos princípios da lei de Telemann e criam a Sociedade Alternativa. É aqui que as coisas se tornam complexas, porque a relação dos dois compositores com o Telemann é diferente e cheia de percalços. Ao que parece, Raul foi na carona de Paulo, por pura curiosidade, e não durou muito tempo na Astrum Argentum. Raul dizia que foi expulso logo no início, depois de enrolar um baseado no pergaminho egípcio sagrado. Ou talvez simplesmente saiu porque a sociedade exigia muita disciplina e o cumprimento de ritos e formalidades que o Raul nunca se dispôs a cumprir. Mas o interessante é que Raul continuou até o fim da sua carreira criando canções com a temática telemita e falando da sociedade alternativa, ou seja, as ideias de Crowley permaneceram povoando a mente de Raul até o fim dos seus dias. Paulo Coelho, no entanto, maior entusiasta do ocultismo de Crowley, após uma experiência macabra, resolve se afastar de toda essa filosofia, mudando o foco para outro tipo de magia e busca espiritual. O certo é que durante a parceria dos dois, e depois pelas mãos de Raul, muitas músicas foram feitas no intuito de divulgar a lei de Telemann. A criação da sociedade alternativa nunca saiu do papel, ou talvez nunca tenha sido essa a real intenção. Embora se tenha propagado a ideia de reproduzir uma comunidade no modelo da Abadia de Telemann, que se chamaria Cidade das Estrelas.
Talvez a prensa do governo militar da época tenha contribuído para um esfriamento da questão em sua ordem prática, né? E a sociedade alternativa acabou se tornando mais um estado de espírito do que um movimento, grupo de iniciados ou mesmo um lugar. Devido à grande influência da Lady Telemann na obra de Raoul, optamos por dividir o assunto em 2 episódios. Aqui citaremos apenas duas canções que abordam esse tema. E em outro episódio abordaremos um aspecto importante na filosofia telemita, que é a chegada do novo Aeon. Muitas músicas possuem referências à filosofia de Crowley, temperadas com o humor sarcástico de Raoul. Exemplo disso é a canção Rock do Diabo. A canção, lançada em 75, brinca com a ideia da existência de 2 diabos. Um deles é baseado na mistura de diversas crenças populares com imagens criadas pelas religiões cristãs, cinema e figuras de Dante Alighieri. E o outro diabo é aquele que, na filosofia ocultista, refere-se ao anjo da luz, que remete ao mito de Prometeu, aquele que rouba o fogo dos deuses e entrega para a humanidade. Assim, esse diabo é a iluminação e conhecimento. Nas palavras simples da música, é aquele que fica dando uns toques. A curiosidade é que os versos originais do refrão eram: se foi Deus que fez o hino, foi o diabo que inventou o rock. Mas que, por influência de Paulo Coelho, após discussões com Raoul, ficou: enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando os toques, para evitar a comparação. Obviamente, a primeira música a ser citada para expressar a influência da Lady Telemann na obra de Raoul é a Sociedade Alternativa, composta por Raoul e Paulo, por sua expressão, popularidade e recorrência no trabalho do roqueiro. Como Raoul dizia, essa canção era o hino da Sociedade Alternativa e contém a frase que resume o pensamento de Crowley: faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Além dessa frase síntese, entre os versos, Raoul anuncia: todo homem, toda mulher é uma estrela. O número 666 chama-se Aleister Crowley. A Lady Telemann, a lei do forte, essa é a nossa lei, a alegria do mundo. A canção Sociedade Alternativa é o hino daquela que seria uma sociedade baseada nos preceitos de Crowley. Mas, embora em cada show que Raoul apresentava a canção, dizia que ali estava lançada a semente dessa nova sociedade, de fato, tal sociedade nunca fora oficializada. A sociedade possuía um emblema, que era um selo em círculo com a adaptação da cruz ansata, o símbolo da vida na hieroglífica egípcia, formando em sua base uma espécie de chave, também muito parecida com 2 degraus. A chave, o degraus, representava a condição de desvendar os mistérios do interior do ser humano em busca de sua evolução. O símbolo ainda traz a inscrição latina imprimatur, que quer dizer imprima-se, e era utilizado pela Igreja Católica antigamente como autorização para a publicação de textos. Uma curiosidade sobre a canção: no Rock in Rio de 2013, Bruce Springsteen entoou a canção Sociedade Alternativa na abertura de seu show. Outra canção que recita versos completos da Lei de Telemann é a canção A Lei, lançada já no final da carreira, no penúltimo disco de Raoul, em 88. Como já mencionamos, no próximo episódio abordaremos um aspecto importante da filosofia de Crowley, a chegada do novo Aeon.
recorrentemente mencionada por Raul. Então não perca o próximo episódio chamado Raul Seixas e o Novo Éon. Aproveite para curtir esse episódio e se não estiver inscrito, se inscreva no canal e nos acompanhe semanalmente um novo episódio tratando da obra e vida de Raul Seixas. Toca, Raul! Meu calço é 37, meu pai me dá 36.